Olá, jovem universitário de Caxias do Sul e região. Está começando mais um episódio do programa Compartilha. Hoje temos um assunto especial para manter você e sua turma sempre bem informados. Já se perguntou como é a realidade dos artistas em tempos de pandemia? A cultura foi uma das primeiras áreas atingidas pelo fechamento das portas, se tornando um dos setores mais prejudicados pela Covid-19. E é sobre isso que vamos falar hoje, trazendo diferentes visões e profissionais para entender como a arte, uma linguagem naturalmente presencial, reinventou seus palcos. Em todo o país, mais de 5 milhões de profissionais trabalham no setor cultural, conforme os dados divulgados pelo IBGE em 2018. Destes, cerca de 44% não possuem renda fixa ou carteira de trabalho assinada, o que deixou boa parte completamente sem remuneração durante a pandemia. Para termos uma ideia econômica, o setor cultural movimenta no Brasil cerca de 170 bilhões de reais por ano, de acordo com o extinto Ministério da Cultura. No nosso estado, pelo menos 4% do PIB de 2019 só existiu graças ao potencial criativo dos artistas. Diante de tudo isso, o setor precisou passar por adaptações e encontrar nas tecnologias disponíveis novos meios de continuar trabalhando para garantir seu sustento. Mas quais foram essas mudanças? E como os agentes culturais enxergam cada uma delas? A gente precisa entender que cada segmento artístico foi prejudicado de uma forma diferente. Por exemplo, a falta de contato não tem o mesmo efeito nas artes plásticas e no teatro, porque as possibilidades de adaptação são muito particulares de cada linguagem. Pensando nisso, a gente consegue entender que não existe uma fórmula mágica para seguir quando o assunto é a reinvenção dos palcos. Agora você imagina que louco, do dia para a noite, ter que encontrar formas de conter toda a pluralidade da arte em uma simples tela virtual. Com certeza isso exige potência criativa e muita paixão pelo trabalho. É claro que sozinhas a gente não conseguiria dimensionar esse impacto todo para vocês. Por isso, convidamos alguns artistas que viveram as mudanças de 2020 e cá entre nós, como são brasileiros, ainda vivem elas em 2021 para falar sobre essa nova rotina. Vamos começar pela arte que é símbolo de movimento e contato físico. Nossa primeira convidada para esse bate-papo é a Aline Todeschini, professora e bailarina de dança oriental e folclore árabe em Bento Gonçalves. A Aline trabalha no ramo há 10 anos e praticamente do dia para a noite precisou fechar sua escola. Eu diria que o início foi no susto, sim, para todo mundo, eu acredito. Não só para nós da dança, mas para nós foi muito no susto, porque como mudava muitas coisas, mantendo um espaço e mantendo a escola, daí falo como empreendedora, enfim, a gente não podia ficar fechado até entender como que a gente ia fazer, né? E retomar com os alunos depois de aprender um pouco do processo novo, né? Porque aí a gente teria perdido todos os nossos alunos. Quando deu ali o fechamento no dia 16 de março, a gente estava na metade do mês e muitos alunos nem tinham ainda pago a mensalidade do mês de março, né? Então a gente também tinha essa preocupação econômica ali de manter as aulas. E no caso da Essence, da nossa escola, eu e o Rafael, a gente não passou nenhum dia sem que tivesse aula. Em meio a tanta preocupação, sem ter qualquer perspectiva de como as coisas iam ficar, ainda tinha toda a parte educacional que precisava passar por adaptações. Então a dança não é só o movimento pelo movimento, ela trabalha com toda a parte artística, toda a parte, digamos assim, a gente vai estar trabalhando não só com a saúde da pessoa, mas é uma saúde pessoal, é uma saúde emocional, é uma saúde do corpo e da alma. A gente trabalha com sensações, com sentimentos, com toda essa parte cultural, toda essa parte de relações do corpo, enfim. Então, eu acredito que a mudança é bem significativa, porque todo o processo de ensino, ele é pensado
estando junto das pessoas, né? Porque assim, o professor ensina não só através do visual, né, e do auditivo, mas muito do sinestésico passa pelo processo, né? E dependendo do estilo de dança, é fundamental você estar com as pessoas ali fazendo aula juntos, né? A gente teve que se adaptar bastante, por exemplo, as danças a dois, a dança de salão é uma dança de contato, de conexão, né? Para dançar a dois, tem que estar a dois, né? E tem a questão da conexão com o outro, do contato físico com o outro. A solução foi voltar o olhar para o digital. Como a Aline contou, parar as atividades da escola não era uma opção. Então, ela arregaçou as mangas e logo percebeu que as plataformas digitais eram a solução do problema. Mas como adaptar aulas tão dinâmicas para o formato virtual, sem nem poder contar com plataformas de videochamada específicas para a prática da dança? Como ajustar os movimentos para os alunos entenderem qual lado do corpo deviam mexer sem ter o recurso do espelho na frente da sala? Acreditem ou não, ele faz toda a diferença. Enfim, foram muitas mudanças. Essa parte de trabalho online, ela já é uma prática que alguns professores já vinham adotando, eu já estava fazendo alguns cursos nesse formato, só que é diferente quando o aluno tem experiência. Quando o aluno já tem um corpo desenvolvido, uma consciência corporal desenvolvida para o movimento, e aí ele fazer um curso dentro daquela área específica, ele compreende, né? Porque ele já tem a vivência pessoal. Agora, para os alunos que estão no começo, aluno iniciante, é muito mais difícil, né? Porque a pessoa a gente ainda tem que desenvolver todo esse contato, essa conexão da pessoa com o próprio corpo. E é realmente bem mais complicado fazer esse trabalho de forma remota, sabe? Bom, se não bastasse tudo isso, as apresentações tradicionais da escola também precisaram ser planejadas tudo de novo. A Noite das Rabibas, por exemplo, costumava acontecer todos os anos. O evento era feito só para as mulheres e nele as alunas de dança árabe faziam apresentações para suas convidadas e colegas. Ou seja, era um primeiro contato das novas bailarinas com o palco e principalmente com o público. Com a pandemia, a Noite das Rabibas foi feita por uma live no Facebook com vídeos previamente gravados pelas alunas. Foi uma coisa mais para nós, assim, pela saudade que a gente tava de dançar, e foi uma experiência muito, muito, muito positiva. As alunas, mesmo tendo que ensaiar do jeito que dava, com a parte de cada vez, dividir os grupos, né? Tudo que a gente fazia antes foi modificado, alterado, a forma de ensaiar, alterado tudo, mas adaptado figurinos para ninguém gastar, mas de uma forma geral foi super positivo. Quem também precisou se reinventar na dança foi a Camila Vergara, que é bailarina, atriz e educadora. No início da pandemia, ela uniu a vontade de compartilhar seus conhecimentos com a mudança de rotina para incluir a prática da dança nos seus dias. Assim, foi criado o grupo de dança Suculentas. Esse projeto nasceu de um desejo muito forte de compartilhar o que eu vinha pesquisando e trabalhando, né, nos últimos 10 anos, mais especificamente, assim. Eu tenho uma formação que vem da dança desde que eu me conheço por gente. Desde os meus 3, 4 anos de idade eu comecei a fazer aula de dança e nunca mais parei. E hoje em dia eu tenho 28, né, então são aí alguns anos de experiência, né, e bagagem na dança. Mas lá por 2010, 2011 foi que eu comecei a levar isso mais a sério como profissão, porque eu comecei a fazer teatro também. Então eu fiz toda a minha graduação, minha formação em teatro, e aí eu acho que foi esse momento da aula, né, que tem sido agora, isso para além do online, né, mesmo se fosse presencial, mas o exercício da aula é um momento que nos faz revisitar um pouco a nossa trajetória, nos faz olhar para trás e ver o que a gente, para onde a gente passou, os caminhos que a gente traçou, enfim, e o que vai ser, o que disso é interessante de compartilhar, né, o que faz sentido para mim hoje, o que eu tenho vontade de compartilhar. Eu gosto de pensar não tanto que eu tô ensinando coisas no sentido de que tem um certo e errado, de que tem não tô tentando ensinar ninguém a fazer exatamente da maneira como eu faço, e sim tentando facilitar para que as pessoas encontrem aí a maneira delas de fazer essa dança autoral, essa dança, né, muito íntima, sua, enfim.
Então esse foi foi o desejo, né? Daí nasce o projeto de querer dar as aulas, né? E aí a coisa de ser online foi também porque coincidiu com o momento de início de pandemia, onde eu vi muitos trabalhos serem cancelados, né? Então a gente tinha uma programação aí do ano já com alguns trabalhos fechados que tiveram que ser cancelados. E foi aquela mudança muito bruta da noite pro dia de o que fazer agora. Tinha acabado de me mudar para São Paulo, inclusive, e voltei a Porto Alegre no início da pandemia e, enfim, foi realmente uma coisa de usar o momento onde eu não tinha mais uma rotina, não tinha mais nenhum compromisso na agenda para poder incluir esse novo compromisso. A forma com que a bailarina busca dar suas aulas traz vários benefícios para suas alunas. Um deles, e talvez o mais especial neste momento de pandemia, é criar uma válvula de escape, permitindo que, por um breve momento, elas possam ir além das paredes de suas casas. Se eu pudesse dizer qual é a minha pesquisa, assim, que vem me acompanhando nos últimos anos, não somente agora nas aulas, mas como artista, é que eu me interesso muito por criar imagens poéticas, enfim, através do corpo em movimento, né? Então, para mim, eu adoro quando eu consigo enxergar a natureza nos corpos, quando eu consigo enxergar o mar, quando eu consigo enxergar flores, enfim, lugares quando o corpo se movendo nos leva para um outro lugar que não esse que a gente está. Então, faz muito parte, assim, das aulas, a gente acessar esses lugares, essa natureza e esses outros tantos, enfim, cenários para além do nosso apartamento, para além do confinamento. Isso faz parte do que eu me interesso como artista, assim, né? Na minha busca, assim, como bailarina, como atriz, enfim, e também como mais nesse lugar da pedagogia. E eu acho que, além disso, uma coisa que já vinha, né, de um tempo, nesse momento, especialmente agora da pandemia, isso tem feito muito sentido, tem sido muito libertador, assim, e inspirador para todo mundo, porque a gente ter essa possibilidade, né, de acessar um pouco lá um banho de mar através da dança, de certa forma é como se a gente tivesse ido lá e tomado um banho de mar. Claro que não é a mesma coisa, mas um pouquinho, acho que aí uns 10% da vontade pelo menos passa, sabe? Apesar das diferenças e dificuldades que o online apresenta, as aulas feitas dessa forma se espalham pela rede e podem chegar a lugares bem mais distantes. Eu tenho alunas desde aqui de Porto Alegre, que é a minha cidade, alunas do interior do estado, de outros estados do Brasil, de São Paulo, do Rio de Janeiro, já tive de Brasília, e tenho alunas que estão fora do país, brasileiras que moram fora do país especialmente. E eu acho que essas brasileiras que moram fora e brasileiros estão fazendo muito também, se conectando com as pessoas aqui do Brasil, assim, através dessas aulas, né? Eu tenho algumas alunas que relatam um pouco isso, assim, que fazer as aulas online com professores brasileiros ou com colegas brasileiros tem sido uma maneira também de matar um pouco a saudade do Brasil, de se conectar mais com o Brasil, coisa que se não fosse isso, né, na vida pré-pandêmica, quando isso não existia, isso não tinha como acontecer. A essência do teatro está no retorno da plateia, com risos, lágrimas, interações e, é claro, muitas palmas. Tudo isso acontece durante a própria apresentação e de forma bem dinâmica. Não tem problema nenhum dar boas gargalhadas durante a fala do ator em uma peça de comédia, por exemplo. Mas como uma arte tão espontânea pode acontecer virtualmente? Quem conta pra nós é a Zica Stockmans, diretora do Espaço Cultural Tem Gente Teatrando. No dia 16 de março de 2020, eu saí da Tem Gente Teatrando num dia que aparentemente normal, a gente já estava ouvindo sobre a pandemia e tal, mas eu saí daqui para ir para uma aula lá na UX, fim de tarde, e cheguei em casa depois da aula e já tinha sido tomada a decisão de que não voltaríamos para o trabalho presencial. Foi um choque imenso, precisei de 2 ou 3 dias para assimilar como isso seria, porque não cabia na minha mente, em função de toda a prática de uma vida, né, de trabalho presencial, não cabia como é que isso ia acontecer sem que fosse o fim da atividade da Tem Gente Teatrando. Mas, como a gente tem um treinamento forte nesse sentido de adaptação,
em função deste trabalho artístico, não só por somos criativos, mas também pelas dificuldades que a própria profissão impõe desde sempre, né, em termos econômicos, em termos de espaço como profissão reconhecida. A gente realmente tem um poder de adaptação bastante grande. E aí começamos a pensar através de chamadas de vídeo, fazendo reuniões com a equipe e tal. E começamos a alinhar o nosso trabalho. Como a Zica contou para nós, a rotina na Tangente Teatrando sempre foi bem movimentada. Depois que ela chegava cedinho na sede, seus dias eram divididos entre ações burocráticas, como reuniões e prestações de contas, além da produção artística de fato, que englobava ensaios para apresentações, aulas e muita presença. Até hoje, né, já 1 ano e pouco depois desse dia fatídico, nunca mais voltou. Vou chamar de normal, né? Mas a gente não teve mais atividades presenciais que não com fortes restrições. Depois vou falar um pouquinho sobre o curso profissionalizante, que a gente acabou até fazendo aulas individuais, mas aquelas atividades conforme se fazia com plateia ou com turmas de alunos, não tivemos mais. Ficou curioso para saber como rolou o curso profissionalizante que a nossa convidada falou? O formato online impôs vários desafios, tanto aos professores quanto aos estudantes da Tangente, que precisaram se unir, mesmo longe, para encontrar alternativas nesse cenário e continuar se dedicando à arte. Acompanhe! Nós tínhamos a turma do curso profissionalizante exatamente na metade do curso. Então, tinha uma responsabilidade muito grande aí de não parar no meio do caminho, porque o processo de construção dos trabalhos deles seria interrompido e depois que a gente deixa um período decantando, dá um trabalho muito, muito maior para resgatar ideias, para resgatar a criação de cenas, coisas desse tipo. Então, a gente entendeu que este era um ponto nevrálgico, que precisava que se investisse toda a energia possível para a conclusão desse trabalho. Primeiro semestre, a gente contou com a equipe de professores que também entendeu que o resguardo era importantíssimo, e aí fizemos um processo de aulas online. Nós não tivemos mais aulas presenciais, mas montamos os espetáculos com esse desafio. Então, para o primeiro semestre, como ainda era uma montagem coletiva, foi feito um desafio com toda a equipe e alunos enfim, para que eles fossem desenvolvendo as cenas dentro das suas próprias casas, tendo alguns resultados muito legais. Então, teve dos trabalhos que teve uma padronização da iluminação, todo mundo trabalhou com fogo, com vela, então o fundo e o clima ficou, de certa forma, homogêneo. E o trabalho de interpretação ficou bem primoroso, assim, muito interessante, talvez até pela dificuldade, pela solidão, pelos medos que todos estavam passando coletivamente, né? Houve uma forma de união de todo mundo para que esse resultado fosse interessante. E o trabalho realmente de expressão ficou para os olhares, enfim, para a fala. E aí foi explorado depois, essas cenas foram exploradas pela edição. Aí tinha um outro elemento trabalhando junto, né, que era essa edição que compunha o trabalho final. Essa mostra, que foi a do primeiro semestre da pandemia, terceiro semestre do curso profissionalizante, tinha esse resultado, mas também tinha um luto muito grande, porque todas as pessoas que fazem teatro buscam esse encontro com a plateia, senão a gente buscaria um outro tipo de arte. E mesmo com esse luto, né, nós fizemos os produtos finais. Todo esse processo foi sempre conversado com os alunos e a gente fazia reuniões e ia decidindo junto, e quando eles abraçavam junto com a gente a ideia de não fazer presencial, a gente também se sentia fortalecido para ir lançando. Como a casa é muito importante, a sede da Tangente Teatrando, e ela estava abandonada de certa forma,
né, mais de forma simbólica do que realmente abandonada, a gente fez uma noite de projeção e nós projetamos toda a mostra nas paredes externas da casa. E dessa forma a gente incluiu os alunos numa live que estavam nas suas casas, mas que estavam ao mesmo tempo aqui conosco. Depois elas foram amplamente divulgadas nas redes. Depois dessa apresentação inédita nas paredes da Tangente Teatrando, os estudantes do curso profissionalizante se preparavam para o último semestre da formação, um momento decisivo em suas carreiras como futuros atores e atrizes. Dessa vez, a dinâmica foi bem diferente e ainda mais desafiadora para todos. Essa formação é preciso que os alunos deem conta de um monólogo autoral que traga questões que são importantes para cada um. E aí nós começamos o semestre de forma virtual, mas chegou um determinado momento que ficou praticamente impossível fazer uma direção eficaz de um monólogo, um trabalho essencialmente corporal, à distância, sendo que esse trabalho tinha uma importância grande, né, uma grande relevância para a formação de cada um desses alunos. E aí nós disponibilizamos o espaço para aulas individuais. Obviamente que se uma aula convencional, né, do curso profissionalizante tivesse 3 horas de duração com todos os alunos, uma aula individual demorava 2 dias até se atender toda a turma. Mas foi um jeito que nós encontramos. Os alunos foram muito responsáveis, muito comprometidos, a gente demarcou o chão, ensaiaram de máscara, o professor ficava numa delimitação do chão e o aluno noutra, revezamento nas salas, e aí a direção foi realmente presencial, imprescindível que fosse assim. Os resultados foram belíssimos, profundos. Eu acho que também, de novo, traziam toda a dor do afastamento, a falta do abraço, aquelas coisas que todo mundo está sentindo, enfim. E aí a gente fez esse processo, finalizou de um jeito diferente do semestre anterior. A gente conseguiu filmar cada um dos trabalhos, mas dessa vez, ao invés de projetar, ou de divulgar, ou de colocar nas redes, nós entregamos para cada um deles o seu resultado final, para que ele decidisse sobre o que fazer com essa filmagem. Aí você vai me perguntar o motivo. Bom, todos ainda compartilham a esperança de dar vida ao resultado final nos palcos da Tangente Teatrando para uma calorosa plateia presencial, que é onde a força do teatro incide, na presença. E é justamente esse elemento vital que traz saudade para os dias de Zika desde o ano passado. Fica um pano de fundo, assim, de uma certa melancolia, e eu não estava sabendo muito nomear esse sentimento, mas fui me dando conta nos últimos tempos que o nome desse sentimento é saudade. É uma saudade aguda, ela é uma saudade generalizada, mas se eu for dar nome para ela bem nesse momento, é saudade mais do que entrar em cena, do que dirigir espetáculo. Eu tenho saudade de trocar com os alunos na hora do café, de brincar, de tocar aquele sino que era hora de entrar para a aula e que era uma piada interna, de ver gente chegando, rindo, trocas desse tipo, que eu sei que é uma saudade que todo mundo tem, de abraçar, enfim, dessas coisas, mas aqui eu acho que ela acaba ficando até tendo uma outra cara, porque além da vida pessoal, tem essa vida profissional, que fica saudosa e carente dessas trocas, e que na verdade ela está em stand-by. A gente faz algumas coisas, a gente grava, filma, faz uma live aqui e ali, mas de verdade mesmo o teatro não tem mais acontecido desde março de 2020. Nós não temos vivido ele. Por isso, então, essa saudade realmente é bem doída. Estamos aí pela vacina para todos, né? Para todas, para todos, e sempre com um pouquinho de esperança aí de que a gente possa retomar a essência do nosso trabalho, que é mostrar as coisas produzidas para uma plateia, seja ela
qual for e do tamanho que tiver. Diante de tantas mudanças, o impacto logo foi sentido pelo setor. Segundo dados do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, 42% dos artistas brasileiros tiveram suas rendas comprometidas de forma integral pela pandemia. O levantamento foi divulgado em junho do ano passado. Para tentar ajudar essa galera toda, foi criada a Lei Aldir Blanc. De autoria da deputada federal Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores, a lei previa o repasse de 3 bilhões do Fundo Nacional de Cultura para distribuição do valor entre os estados e municípios. O documento estipulou, então, 3 modalidades para esses recursos. A primeira era uma forma de auxílio emergencial que pagava 3 parcelas de R$ 600 para cada trabalhador da cultura, podendo ser de até R$ 1.200 para mulheres chefes de família. A segunda modalidade previa um subsídio mensal, entre R$ 13 e R$ 10 mil para a manutenção dos espaços culturais. Com o mesmo valor da modalidade anterior, a terceira e última, que vai ser a mais comentada nesse episódio, estipulava a realização de editais, chamadas públicas e premiação de trabalhos desenvolvidos na área cultural. Cecília Posa, ex-presidente do Conselho Municipal de Cultura de Caxias do Sul e atual diretora de Cultura e Educação da Câmara de Indústria, Comércio e Serviço, a SIC, vê a lei com bons olhos e ressalta sua importância para a classe cultural diante de tantas dificuldades. Contudo, tem suas ressalvas com a forma que as coisas foram feitas. A Aldir Blanc não foi emergencial, porque ela não tratou dessa pauta emergencialmente. Quando ela chegou aqui na ponta, aqui nos municípios, ela já veio atrasada. Todo mundo já estava com parte da cabeça já dentro da água, né? Então quase todo mundo afogado. Mas o que eu coloco não é o quanto, mas é quando. Porque talvez aquele recurso que chegou atrasado, se tivesse chegado lá no início, ele teria sim dado oportunidade de se criar novas oportunidades com o recurso recebido. É isso que precisa ter em mente, que a lei ela veio justamente para isso, para dar um respiro maior, para que as pessoas pudessem de fato criar novas oportunidades, não parar com os seus trabalhos e com isso, quando tu não para, tu consegue gerar novas oportunidades, mas esse vácuo que ficou, essa demora na liberação, essa demora nas análises, elas acabaram forçando a que as pessoas dessa classe, elas inclusive saíssem do mercado, e agora buscar um retorno ao mercado é uma coisa muito difícil. Caxias do Sul ficou responsável apenas pela segunda e pela terceira forma de aplicação dos recursos, ou seja, fizeram os repasses para manutenção de centros culturais e diretamente para os artistas contemplados pelos editais criados no município. Magali Quadros, diretora-geral da Secretaria de Cultura, nos explicou sobre a decisão e os valores distribuídos em Caxias. No inciso 1, trata da renda emergencial aos trabalhadores da cultura, que determina R$ 600 por 3 meses. Em função de acordos posteriores, entre os estados, a federação, os estados e os municípios, ficou acordado que esse inciso seria aplicado apenas pelos estados, porque os estados teriam mais condições de acompanhar e fiscalizar, enfim, essa distribuição de renda individual, emergencial, para que não houvesse sombreamento na aplicação destes recursos, ou seja, que o município e o estado viessem, porventura, a beneficiar duplamente algum trabalhador da cultura. Então, esse inciso ficou apenas com o estado, além dos outros incisos também realizados pelos estados. Os municípios, então, ficaram com o inciso 2 e o 3. O inciso 2 trata do auxílio para manutenção de espaços, empresas e equipamentos culturais. Caxias teve para aplicação nesse inciso R$ 2.040.000.
editais. O inciso 3º trata de abertura de editais, chamadas públicas, prêmios e aquisição de ativos. Na lei está determinado que este inciso deve ter pelo menos 20%, né? Cada município deve ter pelo menos 20% aplicado neste inciso. Caxias do Sul aplicou R$1.078.000 neste inciso 3º. Fábio Coelho, ator, professor e diretor de teatro, foi um dos contemplados na Lei Aldir Blanc, número 14.017, na chamada pública 186/2020, da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul. Seu projeto, chamado Residência Artística Histórias Silenciosas, surgiu com a intenção de trabalhar a máscara expressiva como linguagem e desenvolver princípios da atuação de forma pedagógica, possibilitando autonomia para os atores criarem novos trabalhos de forma independente. Em relação à lei, ele traz alguns pontos negativos na sua execução que dificultaram a jornada dos artistas inscritos. Confira! Como uma lei emergencial, era para que os artistas ganhassem esse valor e sim desenvolvessem ou algum trabalho, ou alguma pesquisa, ou alguma apresentação. Porém, foi proposto uma criação, né? Os artistas tinham que desenvolver alguma criação, alguma atividade, e depois disso ainda entregar para o município contrapartidas, né? Como se o objeto oferecido e desenvolvido, né, já não fosse o suficiente. Isso ainda está numa questão de ser conversado com a Secretaria da Cultura de Caxias do Sul, onde ainda está sendo avaliado. Até o momento, todos os contemplados e contempladas irão, sim, desenvolver as contrapartidas. Outra coisa que foi importante e que não foi nada legal foi a questão de fazer com que todos os artistas fossem até a Secretaria Municipal da Cultura para entregar em envelopes toda a documentação exigida no edital. Então, isso foi um momento que, sim, gerou aglomeração, fez a gente, né, sair, sendo que poderia ser tudo digitalizado, né? Se realmente a Prefeitura oferecesse um sistema, assim como foi a Secretaria do Estado, a SEDAC, onde praticamente todos os editais lançados agora, nesse período, e antes, inclusive, né, como era o FAC, todos eles sempre foram de forma online, menos esse de Caxias. Então, foi 2 pontos fortes que eu acho que foi importante. A terceira parte é, sim, uma grande demora da Secretaria da Cultura em se organizar para propor esse edital para a classe artística. A pandemia começou em março, o edital, de fato, foi sair em novembro e o dinheiro saiu em dezembro. Então, né, foram longos meses de espera. E com valores muito diferentes entre si para cada projeto, né? Eram valores de R$1.500, R$3.000 e R$6.000. E os valores de R$6.000 incluí, no mínimo, 3 profissionais para poder compartilhar, né, essa verba ou estarem no projeto. Então, não era um valor direcionado para um artista. Depois, a Secretaria da Cultura, como ia sobrar uma verba e para não ser devolvida, abriu um outro edital. Então, contemplando trajetórias artísticas, e aí teve um grande número de inscritos, e aí foi contemplado. Nessa segunda leva, digamos assim, todas as pessoas que se inscreveram e que foram contempladas receberam o dinheiro e não necessitaram desenvolver um produto, curso, um espetáculo, enfim, para Caxias. Simplesmente receberam, o que eu acredito, na minha opinião, deveria ter sido feito desde o primeiro edital, né? Porque a gente está falando de um momento em que é difícil propor uma atividade, é difícil reorganizar uma atividade que normalmente a arte necessita, que é o encontro. Por sorte, a residência artística trouxe um encontro de pessoas muito interessantes e interessadas no trabalho com a máscara, o que fez do encontro ser muito potente, né? Em outras ocasiões isso poderia ter sido um empecilho. Nesse caso, eu acredito que não foi. As máscaras expressivas que protagonizaram a residência possuem características humanizadas e cobrem inteiramente o rosto do ator.
Por isso, o trabalho desenvolvido é um pouco diferente, sem falas e com foco nas mensagens que o corpo pode comunicar ao público. Para vivenciar os princípios dessa atuação de forma prática, cada participante recebeu uma máscara e as orientações de cenas foram feitas no online. Sobre esse processo, o Fábio conta mais pra gente. Eu acredito muito que essa máscara ela tenha uma possibilidade de fazer com que o pequeno movimento já conte muito, já explique muito sobre a história. Uma pequena respiração um pouquinho mais rápida já pode nos dizer que a máscara tá braba. Uma inclinação de cabeça para baixo que já tá triste. Então, com o vídeo a gente consegue ver muito mais esses nuances, né? E claro que, como sempre, numa aula, o plano pedagógico vai se alternando conforme que a gente vai descobrindo. Então, foi uma experiência super bacana de poder descobrir como que essa máscara acontece também a partir do vídeo. Um momento, assim, de bastante, como pode dizer, de um insight muito legal na construção da pedagogia com a máscara, né? Foi visto pelo retorno também dos participantes, onde a gente teve a construção ao longo do curso dessa aproximação com a máscara e do desenvolvimento de uma dramaturgia que a gente pode chamar de uma pequena cena utilizando essa máscara. Então, acho que essa residência foi muito para a gente poder desenvolver o que significa esse viver com a máscara, que é simplesmente ter essa naturalidade de ter esse objeto máscara no rosto, sendo alguém, tendo um estado emocional e podendo olhar para o espaço, olhar para o outro e também, quanto ator e atriz, criando histórias a partir do tempo que eu olho algo, do tempo que eu olho o outro, do que eu ofereço, do que eu recebo. Enfim, para mim aprofundou muito um lugar de construção da atuação, construção de um processo de formação muito delicado da atuação. Apesar das experiências positivas com a residência no formato online, ele revela que algumas percepções do presencial jamais poderão ser substituídas. Como exemplo, a conexão que é formada entre o professor e seus estudantes em uma sala de aula. Além disso, ele também afirma que quando for seguro retornar, esse movimento será imediato. Sobre suas maiores saudades, bom, conta pra nós, Fábio, o que aperta teu coração nesse momento de distanciamento que o teatro tem vivido? Ju, que pergunta difícil, essa foi de engasgar, hein? Porque... Então, desde março do ano passado que a gente não faz nada, não encontra o público, não sai de casa para ir para um teatro, né? Não passa uma função de estruturar todo o teatro para poder apresentar. Da gente não ir para uma sala de trabalho e também com os colegas de grupo poder criar alguma coisa. Então, as pessoas é que eu mais sinto falta, dos colegas e do público e da dinâmica que está, né, por trás da gente poder se encontrar, que é o espetáculo, apresentar o espetáculo. E, enfim, isso é uma das coisas que eu mais sinto falta, né, de poder ver que a minha profissão, ela é algo, ela ainda pode existir. Isso eu sinto falta, porque no momento ela não pode existir e ela existe porque eu também tenho a minha formação em licenciatura em teatro, então também consigo desenvolver a licenciatura em teatro. Porém, a apresentação de espetáculo online, impossível que chegue perto de uma apresentação ao vivo, né, presencial. Então, isso é impossível. Agora é como se eu vivesse de recordações de um passado, porque ainda não tem como, não tem nada que chegou perto disso, né? Então, esse encontro com as pessoas, isso eu sinto muita falta. Bom, mas para fechar esse episódio com um pouquinho de esperança,
queremos deixar alguns programas da Secretaria da Cultura de Caxias que terão seus editais lançados nas próximas semanas. O primeiro é o Financiarte, muito conhecido pela classe artística da cidade. Nesse ano, o recurso do programa foi ampliado para R$ 330 mil. O edital de 2021 do Financiarte deverá ser lançado ainda no primeiro semestre de 2021, com um teto de R$ 15 mil. E por projeto, não é? Ele teve, então, do ano passado para este, ele teve um aumento também indicado pelo Legislativo e chegou a 180 mil. E este ano, então, a secretária Aline Zilli conseguiu acrescentar a este valor mais 150. Portanto, esse próximo edital terá um orçamento de 330 mil, então com um teto de 15 mil. Estamos satisfeitos porque podemos aumentar o número de projetos por área. E o outro projeto é a convocatória Salve, Artes, Saberes e Fazeres Populares, que foi divulgada ainda nesse mês. O objetivo do projeto é fomentar a cultura do município, auxiliando profissionais da área que tiveram suas rendas impactadas pela pandemia. De acordo com a Magali, que é diretora-geral da Secretaria, 75 iniciativas vão ser contempladas, totalizando um investimento de R$ 150 mil no setor. Por hoje é isso, pessoal, e nós já vamos ficando por aqui. Compartilha esse episódio com a tua turma e conta pra gente o que achou. Na próxima semana, a gente tá de volta com um episódio fresquinho pra vocês. Fica ligado no que vem aí!